Estamos de volta e agora com o quadro Fala Doutor. Quando chegamos neste mês, a gente logo pensa no Outubro Rosa, né? Mas essa não é a única campanha de saúde importante, não. Também é trabalhado o Outubro Verde, de conscientização sobre a sífilis congênita. Você já ouviu falar? A taxa de incidência dessa doença é de 3,3 casos para cada 1.000 nascimentos. Para debater esse tema, em detalhes, o que é a doença, o tratamento, nós recebemos a médica infectologista Priscila Carraro. Boa tarde, bem-vinda, Priscila. Boa tarde, tudo bom? Doutora, o termo é assusta, né? Mas pode começar explicando para a gente, então, o que é essa sífilis congênita? Então, a sífilis congênita é a presença da sífilis, né? Sífilis que todo mundo já ouviu falar, numa gestante. É isso, tá? E isso passado por um bebezinho, né, que acabou de nascer. Então, o que acontece? Atualmente, a gente tem preconizado de fazer 3 testes de sífilis durante a gestação, justamente para a gente conseguir pegar essas gestantes que muitas vezes são assintomáticas, ou seja, não apresentam sintoma nenhum, e fazer o diagnóstico e fazer o tratamento para que a sífilis congênita não aconteça. A despeito de tudo isso, de 2005 a 2013, subiu em 1000% a taxa de sífilis congênita no Brasil. E esse é um ponto importante. Sífilis, a gente ouve falar, é uma doença sexualmente transmissível. Agora, quando a mãe não sabe que tem, né? E só um exame pode detectar. Porque assim, na gestação, comumente não se tem sintomas na gestação, né? Isso é uma característica da doença. Então, se você não fizer exame, você não vai descobrir, né? E se você não descobrir, você trata. Uma coisa que também vale a pena a gente citar é o seguinte, que é uma doença sexualmente transmissível, mas uma das formas de transmissão que as pessoas não se atentam, e que é o que eu percebo no consultório, é o sexo oral. Sexo oral sem preservativo passa muito a sífilis, né? E as pessoas às vezes têm a sensação de que elas usam preservativo em todas as relações, mas no sexo oral elas não usam e elas não consideram aquilo como sexo, entende? Então isso assim eu vejo no consultório todos os dias. E o que isso pode acarretar para a formação do feto? Então, geralmente o feto nasce assintomático, ele pode apresentar sintomas até os 2, 3 anos de idade, tá? Pode acontecer a morte fetal, né? Até durante intraútero mesmo ou pós-natal. Pode ter malformação dos ossos, pode ter alteração cognitiva, então tem vários sintomas que pode ser muito prejudicial para a criança, não é uma coisa que passa batido, sabe? E uma vez que durante a gestação, durante o exame, então, seja identificado a presença da doença, o tratamento é feito durante a gestação ainda? Isso, é feito o tratamento com um remédio muito simples, que é o primeiro antibiótico que surgiu no mundo, né, que todo mundo conhece, que é a penicilina. É um tratamento um pouquinho longo, tá? Mas ele resolve os casos de sífilis e também é importante a gente lembrar de tratar o parceiro e não só a gestante. Então, a gestante e a pessoa com quem ela se relaciona, né? Tem que ir para os dois, porque senão ela se trata e pode recontaminar. Como é uma doença causada por uma bactéria, diferentemente, por exemplo, do HIV, que é um vírus, você pegou uma vez, você pegou, pronto, acabou, né? Vai ficar com você. A sífilis, você pegou uma vez, ela é uma bactéria, você trata ela, você curou. Se você pegar de novo, se você se expor de novo, você pode pegar de novo. E isso pode acontecer 10, 15, 20, 30 vezes, não importa. Né? Então, você não fica imune, é isso que eu quero dizer. E, doutora, de certa forma, se observa que se naturalizou, as pessoas, jovens especialmente, né? Porque nos anos 80, 90, principalmente 90, quando começaram as campanhas, especialmente contra a AIDS, na prevenção da AIDS, das doenças sexualmente transmissíveis, havia um temor. Hoje se parece que está tudo sob controle. Estou equivocada? Não, é exatamente isso que eu vejo no consultório também, assim, que as pessoas, é tudo muito banalizado. Não, assim, graças a Deus a gente tem tratamento para todas as coisas, tem coisas que a gente consegue curar e tem coisas que a gente consegue controlar e ter uma vida normal, por exemplo, HIV, né? Uma pessoa portadora do vírus, ela consegue ter uma vida 100% normal. Mas, a despeito da gente ter opções de tratamento, eu acho que a gente não pode banalizar dessa forma. Então, assim, preservativo é uma coisa que os jovens de hoje, a minha impressão, e eu posso estar equivocada, é que eles também não têm tanta aderência como, por exemplo, na minha geração, né? Porque como a gente tem a opção de fazer o tratamento do HIV, por exemplo, ou fazer a prevenção pré-exposição sexual, que é um remedinho que se toma para você não se contaminar, que a gente pode conversar qualquer dia sobre isso, as pessoas acham que, tudo bem, não vou me contaminar, não preciso usar preservativo. E já que estamos falando de sífilis, por que não, então, já que falamos de mamães, gestantes assintomáticas, mas quais seriam os sintomas, então, que manifestam a doença, tanto em homens quanto mulheres? A sífilis ela é chamada uma doença mosaico. O que significa isso? Que ela é uma doença muito polimórfica. Ela pode apresentar muitos sintomas, nenhum sintoma, então não tem nada muito característico. O que eu quero dizer?
pessoas que têm sintomas, parece que é sífilis, mas tem muitas pessoas que não têm aquele sintoma bem certinho, tá? Então, pode ter lesão na região genital, que é uma úlcera, tá? Que não é dolorosa e tudo mais. Essa é a primeira fase. Geralmente ela dá e passa sem você fazer nada. Mesmo que você não trate a úlcera, vai resolver, tá? Pode dar íngua na região inguinal também. Depois tem aquela fase que as lesões na mão e na planta do pé, que é uma coisa que as pessoas já se remetem a sífilis, mas não é todo mundo que tem, tá? E tem a sífilis terciária ou a neurosífilis também, que o paciente pode ter, por exemplo, uma demência na velhice, né? Às vezes ele pegou lá atrás, nem sabe que pegou e a sífilis ficou lá dentro. E lá na idade mais avançada ele pode apresentar algum grau de demência, por exemplo. E não apenas gestantes, então, podem fazer esse exame. Qualquer pessoa Todo que mundo. desconfie, né, que eventualmente teve essa percepção que pode ter, então ela pode ir ao médico, ao ginecologista ou... Qualquer. Sim, falo que todo mundo que tem relação sexual, gente, todo mundo, isso somos todos nós, ter uma relacionada ao sexo, né? Então a gente tem que fazer exame, mesmo que você não tenha sintoma nenhum, né? Isso, na minha visão como infectologista, faz parte dos exames de rotina, sabe? As pessoas vão no médico e pedem colesterol, tireoide, diabetes, tudo isso, né? Mas ninguém pede para fazer os exames de HIV, de sífilis, hepatite, e é uma coisa que a gente tem que começar a ter essa cultura e não esse temor de fazer esse exame. Perfeito, então falamos hoje sobre o Outubro Verde, então, com esse alerta, especialmente às gestantes na questão da sífilis, e estendemos esse assunto porque, como a doutora disse, né, não é da nossa cultura, né, ter esse acompanhamento, buscar esse tipo de exame e prevenir. Porque como ela colocou, reforçando essa informação, testar a velhice, né, doutora? Pode. Então, muito obrigada pela sua presença e seja sempre bem-vinda ao Ver Mais. Muito obrigada a você. Obrigada.